véspera de feriado, véspera de 1º de maio, dia do trabalho. E aconteceu uma coisa muito curiosa ontem, na minha visão curiosa. Hoje quarta, ontem terça, o presidente Lula recebeu dirigentes das principais centrais sindicais em Brasília. Teve uma marcha da classe trabalhadora, sabe-se lá o que quer dizer isso. E os sindicatos prepararam uma carta com reivindicações para 2025. E foram conversar com o presidente da República. Então estava lá, Força Sindical, UGT, CUT, Nova Central e tal. Acho que a CUT não estava. 6 centrais. Aí estava lá o Luiz Marinho, recebeu, a Gleisi Hoffmann estava junto. E convidaram uma vez mais o presidente para ele amanhã ir aos eventos de 1º de maio. Ele chegou a dizer que não irá aos eventos de 1º de maio. No ano passado ele foi ao evento de 1º de maio, foi um desastre, não tinha ninguém, foi muito ruim. Eu não atribuo isso a uma culpa do presidente, mas é um sinal de que as coisas estão mudando nesse campo. E agora, mais um sinal. A pauta de reivindicações. Entregam ao presidente uma lista de reivindicações e é uma agenda velha, é uma agenda feita por gente que parece que não avançou no tempo, no momento em que o mundo vai mudar e está mudando, independente do que eles querem. Primeiro, essa apropriação da letra T que começa a não fazer muito sentido. Sabe, Partido dos Trabalhadores, o PDT também tem o T, o PTB também tem o T, parece que é em oposição a não trabalhadores. Então seria o Partido dos Rentistas, as pessoas que não são trabalhadoras, que trabalham por conta própria, não são com carteira de trabalho, trabalham por conta própria, sabe, classe trabalhadora. Isso está começando a não fazer mais muito sentido, como fazia nos anos 80, quando os trabalhadores, sinônimo de operários, conseguiu parar o país com uma greve geral, por exemplo. A gente falava em definição de uma database única no Brasil todo, por exemplo, para poder ter a possibilidade de uma greve geral. Naquele tempo, naquele tempo parece conversa de padre, né? Naquele tempo, disse o senhor, naquele tempo o Brasil tinha mais de 800 mil bancários, hoje tem 400 mil bancários. Os bancários paravam o país. E era possível fazer uma greve dos bancários. Como é que se faz uma greve de bancários hoje? Como é que se faz uma greve de metalúrgicos hoje? Se os metalúrgicos do ABC resolverem parar o ABC, vai sair, nós vamos descobrir isso no jornal do dia seguinte, porque não... Aliás, o jornal do dia seguinte é tão velho quanto parar o ABC. Não para. Então, o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, era um negócio muito poderoso, mas muito poderoso. Hoje tem um poder muito menor. Agora, alguns sindicatos, eles prestam um serviço importante para a categoria, né? Que eles representam. E esses sindicatos eles estão conseguindo sobreviver. Mas com a reforma trabalhista, com o fim da obrigatoriedade do pagamento do imposto sindical, o pagamento da contribuição sindical, as centrais perderam muita força. Então elas estão fragilizadas. E foram para o presidente apresentar a sua agenda, aí você vê lá uma coisa meio maluca. Porque diz lá assim, redução da jornada. Aí nós entramos na discussão do 6x1 e do 4x3. O professor José Pastore fez as contas, os maiores especialistas, se não o maior especialista em trabalho no Brasil, e ele fez as contas. Se você contabilizar finais de semana e férias, uma jornada 4x3 hoje no Brasil significa trabalhar 161 dias por ano e folgar 204. Nós vamos trabalhar menos do que a gente vai descansar. Isso é absurdo. E redução da jornada. Está lá na lista do que entregaram ao presidente da República pelo fim da jornada 6x1. Primeiro que a maior parte das pessoas não trabalha 6x1. Segundo que você tem um limite de horas semanais. Depois,
retomada da política de valorização do salário mínimo. Mas como assim? Não há uma política de valorização do salário mínimo? O salário mínimo que, obviamente, não é o salário mínimo que a gente acha que seria fantástico, mas o salário mínimo, ele tem uma política de valorização. Ele recebe um reajuste anual acima da inflação, ao contrário do que acontece com a aposentadoria, que também faz parte da lista de temas colocados nessa carta, recuperação do poder de compra dos aposentados com reajuste acima da inflação. Por que reajuste acima da inflação? O poder de compra dos aposentados tem que ser mantido com, no mínimo, a inflação, se possível mais, mas com o poder público não é possível mais. Basta ver o que está acontecendo com os números, mas está lá. Homologação obrigatória das rescisões nos sindicatos. Por quê? Porque eles precisam arrumar um jeito de manter a sua função, a sua utilidade. Tem outros itens, outras coisas colocadas ali, mas não estão ali, não há ali um único item que possa melhorar o ambiente de trabalho no Brasil e produzir emprego. É um ambiente para, nos lugares onde a gente trabalha, de onde a gente arranca o nosso sustento sindical, vamos tentar esmagar os empregadores e tirar deles mais e mais. Agora, uma agenda moderna para transformar o ambiente de negócios do Brasil, para gerar mais emprego e ter mais gente com carteira assinada, disso não se falou. Por exemplo, investimento em educação, fundamental. Vital. Investimento em infraestrutura, fundamental, vital. Isso não aparece na agenda de nenhum sindicato. Inovação e tecnologia. Nossa, é o arrepio. Falar em tecnologia significa produzir o que se produziu no setor metalúrgico, por exemplo, que com aproximadamente 100 e poucos mil metalúrgicos se produziam 1.100.000 automóveis, 8 automóveis por trabalhador nos anos 80, 90, e hoje se produz 24 automóveis por trabalhador, né? Então, isso significa o seguinte, a tecnologia, ela viabilizou, e alguém vai dizer, não, mas isso aumentou a produtividade. Sim, e por causa disso ainda tem 100 mil metalúrgicos. Do contrário, já teria acabado, porque os carros seriam tão caros, se eles ainda fossem produzidos ao ritmo de 8 carros por trabalhador, eles seriam tão caros, mas tão caros, que a gente já não estaria produzindo um automóvel no Brasil. A gente importaria todos os automóveis. Então, se a gente não investir em tecnologia, e o exemplo é esse, você acaba com o setor. Mantiveram 100 mil empregos por causa do investimento em tecnologia. Mas se a gente triplicou o número de automóveis, por que a gente não triplica o número de trabalhadores? Porque não dá mais, não tem como fazer isso. Se a gente não tiver produtividade, a gente não mantém nem os empregos existentes. Razão pela qual a gente tem que discutir, inclusive, outras coisas, como redução de barreiras regulatórias, que no Brasil... Imagina um sindicalista falando isso, sentando e falando, não, nós vamos promover a competição entre empresas. A gente é a favor da abertura da economia nacional. Não há a menor possibilidade, porque a agenda é sempre essa agenda de redução de jornada, controles e mais controles, taxação do lucro. É uma agenda de vamos tratar os empresários como pessoas que nos prejudicam, aqueles poucos que ainda contratam, e não vamos criar um ambiente que seja favorável à produção, principalmente à produção industrial, que é onde a gente perdeu muito emprego. E isso é uma realidade, porque o que acaba acontecendo é que não dá para saber quais serão os empregos do futuro, né? Mas dá para saber que os empregos no futuro vão surgir num país que tenha futuro. Num país sem futuro, não vai ter emprego do futuro. Então a gente tem que garantir o futuro do país. Garantir o futuro do país é manter um país competitivo. Manter um país competitivo é manter um país que tenha produtividade. Essa agenda não entra na cabeça de pessoas como Luiz Marinho, por exemplo. Luiz Marinho acha, e aparece na lista das propostas dos sindicatos, que tem que baixar a taxa de juros na pancada, porque o Banco Central está a serviço do sistema financeiro, então nós temos que baixar os juros. Como? Na porrada. Ele já falou isso. Ele, que não entende chongas desse assunto, já falou. Deu aula para o Roberto Campos Neto, agora para o Galípolo, e vai dando aula para todo mundo.
sendo que é óbvio que num país onde o governo é absolutamente irresponsável e gasta um dinheiro que não tem, você cria um buraco, uma dívida pública, você cria um endividamento, aumenta o endividamento, o Brasil crescendo na dívida pública de um jeito absurdo, é óbvio que a taxa de juros aumenta. A taxa de juros é um inferno, é um horror, mas ela aumenta. E eles querem o quê? Redução da taxa de juros. Então você imagina o presidente Lula pegando essa lista de propostas e abraçando uma lista de propostas que baixa o juro na porretada, que reduz a jornada de trabalho, ele mandar como medida provisória, sabe? Vamos mandar como medida provisória, mandar como uma PEC dele, do governo, né? Uma proposta do governo. É o presidente do passado, do passado, do passado. Já tem uma agenda envelhecida. Mas ele disse na reunião que o movimento sindical não alcança a juventude, tem que se atualizar, né? Ele falou que as pautas têm que ser novas, que os sindicatos precisam melhorar a comunicação nas redes sociais, mas não adianta melhorar a comunicação nas redes sociais do ponto de vista estético. Fazer uma coisa com frufruzinho, fazer umas graçolas. Eu tenho uma história, Débora, que eu fico impressionado. Eu fiz um comentário aqui que quando eu joguei nas redes sociais deu muitos views, que para o meu padrão é muito view. Deu 500 mil views. É uma barbaridade, eu não tenho isso de views. Aí um gaiato pegou o meu comentário, cortou, não põe meu nome, mas tá minha foto lá. Foto não, eu tô falando. Aí ele botou uma foto do Donald Trump e uma musiquinha. Deu 18 milhões de views. O mesmo comentário, né? Então, não adianta modernizar o contato com as redes sociais desse jeito. Isso é graçola, o cara fez graçola. O que os sindicatos têm que fazer, eu fiquei muito impressionado com isso que eu descrevi, mas o que os sindicatos têm que fazer é uma modernização do discurso, uma atualização do discurso. E eles, para o evento de amanhã, estão bolando um evento amanhã em São Paulo, eles vão fazer sorteio de carro, vão fazer show de dupla sertaneja, para juntar gente. Agora, você juntar gente, para você juntar gente em torno do seu discurso, você precisa sortear carro e chamar dupla sertaneja, é porque o chamariz são as músicas. O chamariz é a possibilidade das pessoas ganharem um automóvel. Não é um chamariz ruim, não. Sair de um evento desse com automóvel não é ruim, não. Se você gosta de música sertaneja e o cardápio for de bons músicos, também não é ruim, não. Até um dia, 1º de maio, legal. Mas ninguém vai ouvir o que dizem esses caras. E é o que está acontecendo. As centrais sem dinheiro, ainda bem, porque o dinheiro delas vinha de uma obrigação da sociedade de ficar transferindo dinheiro para essa máfia, porque tem um pedaço disso aí que é um negócio absurdo. E a prova de que os bons sobrevivem é que os sindicatos que realmente prestam serviços, eles estão com dinheiro, eles recebem o dinheiro, porque as pessoas contribuem, porque elas veem valor nessa relação sindical. O resto tem que se ferrar mesmo, porque é um bando de oportunista, como são oportunistas esses que foram assaltar o INSS. Não dá. E obviamente, eles querem de volta, de algum jeito, esse dinheiro para eles poderem sobreviver, para eles poderem financiar suas estruturas ideológicas e o diabo. Agora, o que eu queria deixar aqui registrado é: país sem futuro não tem emprego do futuro. Não tem como. Os empregos do futuro estarão nos países com futuro. Então, outros ambientes talvez floresçam mais do que o ambiente nacional, o ambiente brasileiro. E é contra isso que a gente tem que, às vésperas do dia 1º de maio, pensar: como é que eu promovo o dia do trabalho? Como é que eu promovo o trabalho? Eu promovo o trabalho criando um ambiente pró-trabalho, não com uma lista de reivindicações para quem? Para favorecer os sindicatos e aquela turma que nos assalta. Não dá para a gente fazer isso. A gente tem que ter, nós como sociedade, um ambiente que promova o progresso. E é o progresso que gera o trabalho. Não são esses caras com essas pautas ultrapassadas. Não é o 4x3. Aliás, não está proibido que as categorias sentem-se à mesa para conversar com as empresas para negociar, e muitas negociaram, várias categorias negociaram, e muitas categorias já não trabalham do jeito que trabalhavam antes, agora por negociação. Agora, fazer isso por lei? Por que tem que ter uma lei para isso? Tem setor que pode, setor que não pode. Vai ter setor que pode 4x3.
E vai ter setor que não pode, não faz sentido. Nós não estamos mais no tempo do onça, 100 anos atrás, 80 anos atrás, quando criança trabalhava, mulher trabalhava 16 horas por dia e a luta era por uma jornada de 44 horas por semana, 40 horas por semana, coisa que o vale. Isso não existe mais. Então é outro ambiente e é um ambiente onde a gente tem que saber que as relações de trabalho não são mais as mesmas. O número de pessoas com carteira assinada na proporção de pessoas que trabalham diminuiu e diminuiu muito. O número de pessoas por conta própria aumentou muito. Tem uma taxa de informalidade complicada. Agora, a busca desses direitos, já para quem tem os direitos, essa discussão é uma discussão ultrapassada, é bizantina. Tem que mudar. Se eles não mudarem, eles vão ficar para trás. E é desse discurso, que é a impressão que dá, que o presidente quer ficar longe. E a prova disso ele sentiu na pele. No ano passado ninguém quis prestar atenção no que ele dizia no 1º de maio. E esse ano, 1º de maio, nós vamos ver amanhã como vai ser, se ele vai vingar ou não vai vingar, mas trabalha, né? Não. Dizer, mas a nossa equipe vai estar aqui. A nossa equipe, leia-se ela não. Então, puxa vida, no dia do trabalho você não vai estar aqui fazendo companhia. No dia do trabalho eu vou comemorar. Vai comemorar, ela vai lá assistir o show. Vou sair de férias. É verdade. Não, mas as férias não começam na segunda-feira? Mas... Prossiga. Prossiga, continue. Você entendeu, gente? As regras trabalhistas como são, a produtividade que eu estava falando. Meu Deus do céu. Bom, eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.